E agora o Literatos TV vai falar de um tema elementar. A literatura policial. Ô Vilton, tava demorando, né? Claro, um programa de literatura que se preze tem que falar de romance policial. Tem que falar. Nós vamos fazer o seguinte, em vez de montar aquele panorama, o histórico do romance policial e vindo nos tempos, né? Uma coisa que provavelmente os leitores mais atentos já conhecem, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos enumerar 10 curiosidades a respeito da literatura policial em todos os tempos e em todos os lugares. A gente acha que algumas dessas curiosidades talvez você já conheça, mas nós temos certeza que a maioria dessas curiosidades você nunca ouviu falar. A primeira delas é sobre a origem do romance policial, que muitos chegam a dizer que pode ser na Bíblia, através da história de Caim e Abel. Então Deus seria um detetive, né, tentando ou perguntando para Caim onde está teu irmão, né? Ou outras pessoas dizem que a origem está no Édipo Rei, né, Maicon? Também. O Édipo Rei, né, sem dúvida alguma, ele é um detetive, porque ele faz uma investigação, ele sai em busca do assassino de Laio e acaba encontrando a si mesmo. O que daí já entra nesse lado filosófico, né, nesse lado psicológico, que faz parte também, né, da narrativa policial. Mas onde a gente vê a primeira configuração assim disso que a gente tem mais classicamente como romance policial é em Edgar Allan Poe, né, com seu detetive Auguste Dupin. Exatamente, Os Crimes da Rua Morgue, 1841, né, um conto publicado na Graham's Magazine, um conto pelo qual o Edgar Allan Poe recebeu muito pouco, né, mas ali ele fundamenta, né, o triângulo básico da literatura policial, que é formado por um detetive, que nós conhecemos, uma vítima, que nós conhecemos assim parcialmente, e um criminoso que nós desconhecemos, né? Um triângulo. É uma espécie de uma equação, né? A resolução dessa equação é, né, a narrativa policial por excelência. E isso foi citado, né, no grande conto do Rubem Fonseca, Romance Negro, Michael. Romance Negro, né? O Rubem Fonseca é um dos nossos maiores escritores, policiais ou não, né? E ele dá no conto Romance Negro, publicado no livro de mesmo título, né? Ele dá uma brincada legal com essa coisa, né, da Graham's Magazine, essa coisa do assassino que seduz a sua vítima, né? Então tá aí configurado o romance policial que tem ressonâncias no mundo todo, inclusive, claro, aqui no Brasil. Essa curiosidade é chocante, porque é de um romancista polonês que cometeu um crime e depois foi lá e escreveu um romance policial a respeito. Inclusive esse cara na internet, ele está listado, por um lado, como um dos mais engenhosos criminosos de todos os tempos, e por outro lado, como um dos mais burros, né? É um cara chamado Christian Bala, ele é polonês, né, como o Vilto falou, e em 2000, ao que parece, ele assassinou a sangue frio um camarada, né, que ele desconfiava que estaria saindo com a ex-mulher dele. Ele ocultou o corpo, ele, né, jogou o corpo no rio e tal, e as investigações começaram, a polícia não chegou a conclusão nenhuma. 3 anos depois, em 2003, esse cara publicou um romance chamado Amok. Era um romance todo pós-moderno, com referências a Nietzsche, a Foucault, a Derrida, um constante questionamento sobre a natureza da verdade, um livro com muitos jogos de palavras, um livro até bem intelectualizado, mas ele descreve, tintim por tintim, o assassinato que ele havia cometido. E um tal de Wróblewski, o policial, o detetive, que é o verdadeiro herói dessa história, depois de ler o romance, ele consegue reabrir o caso e ele consegue reunir todas as provas, né? Esse cara, ele ficou muito grilado, né? O detetive, ele ficou muito grilado porque detalhes do romance só poderiam ser conhecidos pelo assassino, porque a polícia não havia divulgado, né, para o grande público. Então esse Wróblewski, ele consegue reabrir o caso e ele consegue colocar o Christian Bala na cadeia, onde está até hoje. E a terceira curiosidade é sobre uma das romancistas policiais mais famosas, Agatha Christie, que no ano de 1926 ficou 11 dias desaparecida. Onde ela estava, Michael? Ela se hospedou num hotel de luxo, não muito longe de onde ela morava, né? Ela havia batido o carro antes
E aí surgiram, né, a polícia começou a fazer buscas pelo corpo, os jornais estamparam o sumiço nas primeiras páginas, assim, foi um verdadeiro rebuliço, né? Muita gente falou em golpe publicitário, né? Muita gente falou que ela tinha batido a cabeça e perdido a memória, essa, por exemplo, foi a versão da família. Mas o que se sabe mais ou menos, né, porque a própria Agatha jamais mencionou isso, nem na autobiografia dela, o que se sabe mais ou menos é que ela estava muito transtornada por ter sido traída pelo seu primeiro marido, e aí ela resolveu, né, dar um tempo, né, e provavelmente dar um susto também em muita gente. E criar um mistério aí para ser resolvido. Criar um mistério, né? Quer dizer, como seria uma grande autora, né, de romances policiais sem criar um mistério para a sua própria vida? Muitos anos depois que Poe já havia morrido, né, surgiu um outro cara chamado Sir Arthur Conan Doyle, com o seu detetive que você provavelmente já ouviu falar, Sherlock Holmes, né, Michael? É, o mais famoso. O que é interessante é que o Conan Doyle, ele pegou o modelo, né, o triângulo, né, do Edgar Allan Poe. O mesmo tipo de narrador, que era um personagem tipo um assistente, né, do detetive. Essa mesma coisa da dedução, da investigação através da dedução, quer dizer, igualzinho. A diferença é que o Conan Doyle tornou aquilo, digamos, mais assim, leve, mais infanto-juvenil, né, diríamos assim. Enquanto o Edgar Allan Poe, coitado, morreu pobre e abandonado, né, o Conan Doyle ele ganhou rios de dinheiro. Agora, o que é interessante... Ele se arrependeu? Como assim? Ele matou o Sherlock Holmes num conto chamado O Problema Final. O Sherlock Holmes ele morre junto com o arqui-inimigo Moriarty, né? Só que a comoção em Londres foi tão grande, as pessoas começaram a usar abraçadeira de luto, inundaram a redação da revista em que o conto foi publicado com cartas de protesto, e tanto encheram o saco do Conan Doyle que ele, né, uns anos depois, ele acabou ressuscitando o detetive num conto chamado A Casa Vazia. O Conan Doyle ele queria ser um romancista sério, ele queria escrever romances históricos a Walter Scott, mas ao fim e ao cabo ele percebeu que o negócio dele mesmo era fazer contos policiais. E falando em Sherlock Holmes, ele também já esteve no Brasil, com o nosso conhecido Jô Soares e seu Xangô de Baker Street. Para Sherlock Holmes, aquele seria um caso como outro qualquer, a não ser por um pequeno detalhe. Aconteceu no Brasil. Mas será que é só o Jô Soares? Negativo, né? O Sherlock Holmes ele já figurou nos romances de muita gente por essas bandas. Nós vamos citar dois escritores catarinenses. Primeiro, o José Enduença Martins com o romance Enquanto Isso em Dom Casmurro, no qual o Sherlock Holmes vem para a cidade de Blumenau. Imagina só. E também nós temos o Raimundo Caruso, que escreveu Noturno 1894. Neste livro, que também é um romance, o Sherlock Holmes ele visita a ilha de Santa Catarina no finalzinho do século XIX. O que mostra um pouco aí da fecundidade do romance de literatura policial no Brasil. Ainda falando em Sherlock Holmes, nós temos um caso de um especialista em Holmes que foi envolvido num assassinato misterioso. É verdade, é um certo Richard Lanceley Green, né, de Londres, um dos maiores especialistas na obra do Conan Doyle do mundo todo. Em 2004 ele morreu em circunstâncias muito misteriosas. As investigações foram feitas e, cara, sabe o que foi descoberto? Esse cara, ele se suicidou. Só que antes de se suicidar, ele preparou todo um terreno, ele preparou todo o enredo para fazer uma espécie de uma charada, de uma pegadinha para os amigos dele da sociedade que estudava a obra do Doyle. E o romance policial ele floresceu ou se popularizou mais na Inglaterra, mas acabou também surgindo em outros países, né, Michael? Mas será que é o mesmo romance policial? Não, não é o mesmo. Até as condições climáticas, né, provavelmente impediriam isso, né? Por exemplo, o romance policial cultivado nos Estados Unidos, principalmente durante os anos 30, a época da crise, foi um romance policial em que os detetives, eles pensavam menos e brigavam mais, né, e batiam mais. E aí com destaque para o Dashiell Hammett e o Raymond Chandler. Os personagens que eles criaram, né, por exemplo, o Sam Spade e o Philip Marlowe, são praticamente
o mesmo personagem. Tanto é que foram levados ao cinema pelo Humphrey Bogart. O mesmo ator para os dois O mesmo ator para os dois personagens. E atuando exatamente da mesma maneira, né? Agora, o que é interessante é que o romance noir, né, o romance policial, o romance negro, né, nos Estados Unidos fez uma escola muito grande no cinema. Aqueles filmes, né, preto e branco, principalmente ali nos anos 40, 50, né, que fizeram grande sucesso, que deram muito dinheiro para a indústria e que acabaram difundindo a figura do detetive, agora de chapéu e gravata, né, ao redor do mundo. E falando em cinema noir, nós temos uma história bastante incomum de um tal de Mickey Spillane, que era roteirista do Capitão América, né, Do Michael? Capitão América. Ele depois deixou de trabalhar na Marvel e ele publicou uma série de romances com um personagem chamado Mike Hammer. É o tal do detetive que bate primeiro, atira primeiro e pergunta depois. Agora, o que é incomum não é isso, porque esse tipo de personagem é o que mais tinha naquela época. O que é incomum é que o Mike Hammer ele recebeu uma série de adaptações para o cinema e numa delas o próprio Mickey Spillane interpretou o seu personagem. Cara, eu não conheço outra história em que o autor do livro ele interpreta o personagem na adaptação cinematográfica. Para mim é uma coisa simplesmente inacreditável. E a nona curiosidade é que o romance policial, ele não é mais somente aquela literatura barata. Não, ele atingiu a pós-modernidade com grandes escritores que se aproveitaram dessa estrutura investigativa e dessa forma de prender o público para contar suas histórias, né, Michael? Nós temos grandes exemplos aí. São muitos exemplos, né, de autores que são considerados pela crítica e que tentaram também ou incorporar elementos do romance policial na sua obra ou tentaram eventualmente escrever um livro policial. Nós podemos citar alguns exemplos. Exemplo máximo é Umberto Eco, né, O Nome da Rosa, que é um romance policial medieval, né, é o Sherlock Holmes e o Dr. Watson num convento, né, durante a Idade Média. Mas nós temos também, por exemplo, o Mário Vargas Llosa, ele também tentou o romance policial num livro chamado Quem Matou Palomino Moleiro, o título já indica, né, a natureza da narrativa. Quem Matou, né, que é bem clássico. Nós temos o Haruki Murakami, o escritor japonês, né, em livros... 1Q84, que tem uma estrutura que lembra um pouco, né, o romance policial. E claro, né, um romancista muito conceituado hoje, né, nos Estados Unidos, o Paul Auster, né, que ele chegou a escrever romance policial propriamente dito, mas ele vai para o romance policial pós-moderno em A Trilogia de Nova York, e é ali mesmo que ele se lança, né, como um escritor de destaque. E a nossa última curiosidade é que o romance policial hoje ele é forte no mundo inteiro, né? Ele tá no Japão, tá na África, tá no Brasil também, né, Michael? Mas aonde que ele tá mais forte, assim, ou mais influente, né? Principalmente nos países nórdicos e especialmente na Suécia, né, Michael? É verdade, e só que isso não é de hoje não, né? Os suecos, os nórdicos, né, eles vêm cultivando o romance policial há muitas décadas e agora eles estão numa fase muito produtiva. Basta citar dois deles, né? Por exemplo, Stieg Larsson, da trilogia Millennium, que dispensa apresentações, e o Henning Mankell, né, com o detetive dele, o Wallander, que é lido no mundo inteiro e adaptado para o cinema e para a televisão de diversos países, né? Os suecos, os nórdicos, né, eles trouxeram para o romance policial não só um cenário novo, mas trouxeram também um fôlego novo, uma intensidade nova. Dúvidas, sugestões, críticas, envie para o e-mail que você está vendo na tela. Literato CV. Valeu!